A Casa de Deus, a Igreja como um lar. Jarvis Street 383, Toronto, Ontário. Minha mão desliza sobre o corrimão quando subimos as escadas acarpetadas e rangentes e chegamos ao terceiro andar. Deixe-nos ficar, oro. Grace Toronto Church, que chama a si mesma de uma igreja para a cidade na cidade, comprou recentemente essa igreja histórica de pedra na esquina entre as ruas Jarvis e Carlton, uma vizinhança onde algumas das famílias mais proeminentes de Toronto originalmente se estabeleceram e onde agora habitam uma diversidade de residentes, muitos cujos lares são os bancos do Parque Allen Gardens. Nossa igreja está firmando suas raízes ao longo desse corredor da cidade, onde ricos e pobres colidem. Depois de uma série de renovações na construção, Rua Jarvis número 383 será nosso lar permanente. No último outono, Ryan e eu servimos em uma equipe de líderes seculares para a campanha de arrecadação da igreja, prometendo dar o que poderia ter sido uma entrada em uma casa na cidade. Mas o que quer que possamos perder em termos de potencialmente sermos donos de uma casa, ganhamos em estabilidade. Como nosso pastor disse, esse edifício vai durar mais do que todos nós. E ele está certo. Pessoas vêm e vão, levadas pelos ventos da mobilidade. Mesmo uma vida inteira ancorada em um lugar é perigosamente breve. Mas igrejas, em especial as que intencionalmente escolhem se enraizar profundamente em seus lugares, têm poder de permanência. A igreja é o real anfitrião do lar. Várias congregações já adoraram na Rua Jarvis número 383, e o prédio mais recentemente pertenceu a St. Andrew's Estonian Evangelical Lutheran Church e a St. Andrew's Lutheran Latvian Church. Essas duas congregações, envelhecendo e diminuindo, viveram a perda do lar durante a Segunda Guerra Mundial, quando o exército russo ocupou a Estônia e expulsou dezenas de milhares de refugiados para o mar. Milhares morreram na perigosa travessia para a Suécia. Como o National Post relatou na entrevista com Henry Toll, membro da congregação estoniana, o país perdeu um quarto da população durante a Segunda Guerra. Quando acabou, não tínhamos um lar para onde voltarmos, mas tínhamos o Canadá. Toll foi embrulhado por sua mãe dentro de um barco de pesca com outros estonianos fugindo dos caças e submarinos russos. Ela chegou ao Canadá com 2 anos. Sua jornada angustiante para encontrar um novo lar está gravada no grande vitral comprado e instalado pela congregação nos anos 1980 no prédio de pedra da Rua Jarvis 383. Ele está virado para o sul, para o Lago Ontário, para a água, onde as histórias de muitos refugiados começaram. Assim como os vitrais de catedrais medievais europeias que contam as histórias bíblicas para um público analfabeto, essas vidraças, marcadas pelas histórias de refugiados, contam as dolorosas histórias de despedidas permanentes. E mesmo assim, o real objetivo da Janela dos Refugiados é profundamente teológico. Colocada em um santuário, ela nos relembra de que a Igreja de Jesus Cristo dá boas-vindas a todos nós, pois o Evangelho é a esperança para todos os vagantes perdidos. Uma casa para Deus. Edifícios de igreja não são, é claro, a igreja. A igreja é o povo de Deus. Como o apóstolo Pedro explicou, mulheres e homens, crianças e idosos são os tijolos e a argamassa do templo de Deus hoje. 1 Pedro 2,5. Mas, embora a igreja descrita em outra passagem como o corpo e a noiva de Cristo não seja o edifício, isso não significa que o aspecto material da igreja, seu edifício e sua vizinhança, sejam um assunto irrelevante. Os detalhes materiais da adoração de Israel são marcantes nos relatos do Antigo Testamento sobre o culto no tabernáculo e no templo. No Êxodo, o povo de Deus arma uma tenda como lugar de habitação para Deus. Eles a chamam de tabernáculo. Como os patriarcas, os israelitas estão a pé, a caminho das promessas de Deus. A jornada deles no deserto do Egito para Canaã foi planejada para ser muito mais breve, mas quando o povo se rebela em Cádiz Barneia, Deus os condenou a 40 anos de peregrinação. Apesar disso, em vez de fazer seu povo erguer altares a cada parada no deserto, Deus ordena que Moisés lidere uma campanha de arrecadação, juntando não dinheiro, mas metais preciosos, tecidos coloridos, linho fino, pelo de bodes, peles curtidas de carneiros, peles de cabra, madeira de acácia, azeite, especiarias e pedras preciosas. Eles me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Êxodo 25:8. Deus ordena. A palavra hebraica para santuário, mikdash, significa morada. Em uma inversão estranha de Gênesis 1:2, quando Deus faz um lar para seu povo, agora o povo é instruído a fazer um lar para Deus. O livro do Êxodo é recheado de atos dos israelitas de cuidado sagrado com o lar. 7 capítulos são dedicados às instruções dadas a Moisés, o padrão divino dado por Deus. 6 capítulos são dedicados à execução das instruções e à conclusão do tabernáculo. Há uma riqueza de detalhes das mobílias da casa de Deus, a arca, a mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro, o altar de bronze, o altar de incenso, ou dos acessórios necessários para os rituais da adoração correta. Como Robert Alter escreve em seu comentário, cada um dos utensílios necessários para o procedimento elaborado de captar o sangue de um animal, de juntar as cinzas e gordura residual, dashken, virar a carne enquanto ela queima, mover os carvões no fogo, tudo é pacientemente catalogado nesse material não narrativo. Há uma atenção enorme dada aos detalhes domésticos do tabernáculo em Êxodo, e isso tende a deixar o leitor bíblico entediado, pois este que anseia pela ação. Mas, como Alter escreve, a satisfação que esse material dá à sua audiência não é história, mas pompa. O esplendor dos tecidos multicoloridos exibidos ao longo das paredes do tabernáculo, os aros de bronze nos quais eles estão pendurados, os metais preciosos forjados e as gemas incrustadas dos vários implementos ritualísticos. O trabalho humano, seguindo cuidadosamente um plano divino, cria um espaço ordenado que reflete a harmonia da criação de Deus. Êxodo explica os detalhes da construção do tabernáculo não por progredir a trama da história, mas porque é seu próprio ato de adoração generosa. Não são poupados esforços para o cuidado com o lar, para o qual artífices excepcionalmente
intencionalmente cheios do Espírito de Deus, são comissionados a fazer. Êxodo 36, 30 a 35. Vários setores são envolvidos no projeto doméstico: fiação, tecelagem, curtição, carpintaria, metalurgia e bordado. Na verdade, muitos desses setores são predominantemente femininos e, como o texto deixa explícito, as mulheres estão notavelmente entusiasmadas para contribuírem com o trabalho. Elas doam seus broches e brincos, anéis e pingentes, aparentemente ultrapassando os homens na sua vontade de adorar. Mulheres e homens generosamente fazem um lar para Deus, o qual, embora seja móvel, também é lindo. Mas o texto não faz do cuidado com o lar algo central para o propósito desse local. Como John Sailhamer escreve em seu comentário de Gênesis, as instruções para o trabalho de construção do tabernáculo estão escritas de tal forma que provém um paralelo interessante com o próprio trabalho de criação de Deus em Gênesis 1. Sailhamer apresenta esses paralelos específicos entre as narrativas de criação de Gênesis e as passagens do tabernáculo em Êxodo. Primeiro, assim como a criação é ordenada em 7 atos, cada um antecedido pelo refrão "e Deus disse", as instruções para a construção do tabernáculo também são divididas em 7 atos, antecedidos pela frase "e o Senhor disse". Além disso, o Jardim do Éden ostenta ouro e joias preciosas e é protegido pelos querubins. Da mesma forma, o tabernáculo é construído com metais preciosos e pedras preciosas e a arca é protegida pelos querubins de ouro. Em terceiro lugar, quando Deus termina seu trabalho de criação, ele o inspecionou e o declarou bom. Quando o tabernáculo foi finalizado, Moisés também inspecionou o trabalho terminado e o declarou bom. Em quarto lugar, nos registros da criação, a humanidade é feita à imagem de Deus. Nos registros do tabernáculo, a tenda é feita de acordo com os padrões divinos. E por fim, assim como as narrativas da criação são seguidas pela queda do homem, também as duas passagens do tabernáculo são interrompidas pela tolice humana, a adoração ao bezerro de ouro. Como uma tenda armada para o Deus que já andou com nossos pais humanos no jardim, o tabernáculo é um movimento em direção à restauração da comunhão que foi perdida como resultado da rebelião de Adão e Eva. O tabernáculo apontava de volta para a criação tanto como lar para a humanidade como lar para Deus. Esse é o relevante argumento do livro The Lost World of Genesis 1, O Mundo Perdido de Gênesis 1, do estudioso do Antigo Testamento John Nade Walton, que evita os debates típicos acerca da criação e foca na cosmologia antiga e nos relatos da criação, de acordo com essa cosmologia, como um sistema ordenado de funções. Conforme Deus organiza e separa, ele dá funções para os variados elementos do céu e da terra, e essas funções são para o benefício da humanidade para quem o cosmo foi criado. Walton escreve: ao longo de Gênesis 1, o refrão "isto é bom" expressa a prontidão funcional do cosmo para receber seres humanos. Walton ressalta a diferença entre os relatos de criação de acordo com Gênesis e os relatos de criação de outras culturas antigas. Enquanto no resto do mundo a criação foi montada para servir os deuses, uma visão teocêntrica em Gênesis, a criação não foi montada para o benefício de Deus, mas para o benefício da humanidade. Uma visão antropocêntrica. Assim, podemos dizer que a humanidade é o clímax do registro da criação. No princípio, Deus era o anfitrião cósmico e a humanidade seus convidados bem-vindos. Mas o mundo que Deus fez é um lar para seu povo e também um lar para si mesmo, ou melhor, um templo. De acordo com Walton, leitores antigos teriam entendido imediatamente que Gênesis 1, terminando com o descanso de Deus, era um texto sobre templos. Divindades descansam em um templo, e somente em um templo. Walton escreve. No Enuma Elish, o épico de criação babilônico, depois que Marduk derrota seus inimigos e completa seus atos criativos, ele é entronizado em seu templo na cidade da Babilônia. No registro de Gênesis, depois que Deus sopra sua vida em Adão e Eva, ele descansa, habitando em seu templo. Walton ressalta que o Salmo 132 junta os temas do descanso divino, do templo e da entronização. Entremos nos seus tabernáculos, prostremo-nos diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder, porque o Senhor escolheu Sião, preferiu-a para sua habitação, dizendo: este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois assim eu quis. Salmo 132, 7, 8, 13 e 14. Quando Deus descansa, ele o faz em seu templo, e Gênesis 2, 1 a 3 retrata o Criador descansando em sua criação. Em outras palavras, o lar da humanidade construído por Deus é um templo, e o tabernáculo de Deus construído pela humanidade é um lar. O tabernáculo não era, é claro, um lar permanente para Deus, mas sim provisório, habitado por um Deus que se identifica tão radicalmente com seu povo a ponto de peregrinar com ele. Israel era um povo em peregrinação e, de forma estranha, o Deus do tabernáculo de Israel era um Deus peregrino. Por 40 anos, sua tenda real era montada no meio do acampamento deles. Séculos depois, Davi planeja construir uma casa mais permanente para Deus, embora seja seu filho, Salomão, quem complete o projeto. Salomão reconhece, no entanto, que nenhuma casa ou templo pode conter a infinitude que é Deus. Nem os céus e os céus dos céus podem conter-te, muito menos este templo que edifiquei. 2 Crônicas 6:18. Salomão confessa em sua oração pública de dedicação quando o majestoso templo coberto de ouro é terminado. Ele não se ilude em pensar que um Deus infinito possa habitar um espaço finito no tempo finito. Mas mesmo assim, ele clama pelo favor de Deus naquele lugar sagrado pelo bem de Israel, que ouça as orações da nação, que perdoe pecados, que cure a terra. Quando a grande cerimônia do templo se encerra e Salomão pede que Deus descanse, fogo desce do céu e consome os sacrifícios, e a glória do Senhor havia enchido o templo. 2 Crônicas 7:2. Como todas as casas, a casa de Deus tem o seu próprio cheiro, a fumaça de incenso aromático, o cheiro do pão consagrado continuamente e o aroma dos holocaustos da manhã e da tarde. 2 Crônicas 2:4. A casa de Deus, como uma cozinha ocupada e fervilhante nas horas antes do jantar, tem o cheiro de boas-vindas. A igreja como um lar. Em suas Confissões, Agostinho conta a história da conversão de Vitorino, um honrado filósofo da Roma Antiga que tinha uma estátua no Fórum Romano. Antes de seu batismo como cristão, ele defendera vigorosamente os cultos idólatras romanos.
Depois dos seus estudos das Escrituras, Vitorino se converteu, embora não tivesse buscado imediatamente associar-se à igreja cristã. Ele temia ofender seus amigos, orgulhosos adoradores de demônios, Agostinho concluiu. Vitorino, contudo, anunciou sua conversão para Simpliciano, um líder da igreja. Sabes que já sou cristão? Ele perguntou avidamente. Simpliciano respondeu. Não hei de acreditar, nem te contarei entre os cristãos enquanto não te vir na igreja de Cristo. Essa é uma história estranha para ouvidos evangélicos. Hoje mal podemos imaginar alguém se recusando a reconhecer a confissão de fé sincera de alguém ou promover a salvação condicional aos membros na igreja. Mesmo assim, 600 anos atrás, essa era uma fórmula padrão da fé cristã obediente. Se uma pessoa quisesse seguir Jesus, ela se uniria à igreja. Mudanças sísmicas de pensamento aconteceram entre os dias de Agostinho e os nossos, e uma delas é a ênfase no individual em vez do coletivo. Hoje somos tentados a privatizarmos nossa fé. A membresia de uma igreja é apresentada como uma das muitas e apetitosas escolhas na fila do refeitório de crescimento espiritual. Além disso, a participação em uma igreja é tão opcional quanto uma tortinha. Espiritualmente, não há um senso real de necessidade de uma igreja, somente preferência. Mas, de acordo com a linguagem das Escrituras, não podemos nos separar da igreja, assim como não podemos cortar nossa própria mão ou renunciar nossa linhagem. A igreja é a nova família do crente, é o lar. Quando Jesus foi avisado por seus discípulos de que sua mãe e seus irmãos estavam ansiosos para falar com ele, mas a multidão os impedia de chegarem até ele, Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e obedecem a ela. Lucas 8:21. Ele não definiu sua família de acordo com laços sanguíneos, mas sim espirituais, demonstrando que os relacionamentos primários de um cristão não são os da sua família biológica. Em vez disso, o cristão jura lealdade a uma nova família de fé. O termo doméstico casa é a metáfora que o apóstolo Paulo usa para descrever a igreja em sua primeira carta a Timóteo. Na igreja, onde todos são considerados família, homens mais velhos devem ser tratados como pais, homens mais novos como irmãos, mulheres mais velhas como mães, mulheres mais novas como irmãs. Embora isso não isente mulheres e homens das responsabilidades diretas com suas famílias de origem e seus casamentos, isso significa que todos têm uma família, como fica claro em 1 Timóteo 5, que detalha os princípios guiadores para o cuidado com as viúvas. Quando uma viúva não tem parentes para cuidarem dela, a igreja será uma família para ela. Em seu livro Spiritual Friendship, Amizade Espiritual, Wesley Hill explora a reconfiguração dos relacionamentos humanos à luz do Evangelho, argumentando a favor do retorno a amizades baseadas em promessas e sustentadas pela igreja. Ele ressalta a importância decrescente da amizade na cultura contemporânea e identifica várias razões para o nosso desinteresse em continuarmos cuidando do lar da comunidade cristã, incluindo nossa mitologia moderna sobre o casamento. Como vimos hoje, o relacionamento de significado supremo é o amor pactual entre homem e mulher. Depois é a lealdade que os pais têm aos filhos. Infelizmente, porém, essa concepção limitada de lar, como o espaço compartilhado da família nuclear, deixa muitas pessoas de fora, incluindo Hill, um cristão gay celibatário. Ele cita a mudança estrutural na Inglaterra do grande salão medieval, os quais, em tempos passados, eram os locais para cavalheiros demonstrarem suas amizades por meio de gestos públicos de afeto, para pequenas salas de jantar ou espaços para casais. Afastamento e isolamento continuam presentes em muitos dos nossos ambientes construídos, arriscando o lar como Deus o planejou. A igreja, Hill argumenta, deve ser testemunha de laços de amor e lealdade humanos que existem fora da aliança de casamento, e também de um lar que existe fora da família nuclear. Um grande número de santos testemunha o fato de que podemos ter uma vida boa sem romance, casamento ou filhos. Eu não conheço um que testemunhe a possibilidade do nosso florescimento completamente sem amor. Hill escreve sobre procurar um lar onde colocar seu amor. Em outras palavras, um lar. Boas-vindas e pertencimento. A igreja é o lar. Parte do nosso cuidado diário com ele é aprendermos a pertencer um ao outro. Isso são boas notícias para os solteiros, mas também são para mim. A família nuclear não pode suportar todo o peso da esperança e da expectativa humana, da luta e da necessidade. Ela é uma entidade frágil e humana demais. Como uma mulher casada e com filhos, eu preciso de conexão relacional e comprometimento além do círculo da minha família imediata, tanto por mim quanto para o bem da minha família. De acordo com as Escrituras, não são apenas os pais os responsáveis pelo amor e pela criação dos nossos filhos. A igreja participa dessa tarefa conosco. Essa cooperação divinamente ordenada é reconhecida em toda apresentação ou batismo de bebês. Naquele momento sagrado em que o pastor ora e a criança chora, igreja e família comprometem-se juntas num pacto. James K. A. Smith escreve que, em um batismo infantil, Smith é Pedro Batista, laços de sangue são relativizados e a família nuclear rejeita o ideal doméstico moderno da família como uma unidade fechada, autossuficiente e autônoma. Citando Alexander Schneemann, Smith escreve: As promessas no batismo indicam uma teologia familiar muito diferente, que reconhece que famílias funcionam bem quando não esperamos que elas nos deem tudo o que precisamos. Mas, se batizamos nossas crianças ou não, o princípio é o mesmo. Nossa participação ativa na igreja e nossa disposição de a vermos como lar alivia alguns dos onerosos fardos da criação de filhos, que geralmente ficam mais pesados ainda por causa de nosso senso de limitação. Não podemos ser pais sozinhos, e não é para sermos. Temos amigos, melhor ainda, irmãos e irmãs, tias e tios, para ajudarem a carregar parte da preocupação e do peso do cuidado familiar com o lar. E como aprendi com pesquisas recentes, o indicador mais importante de se os filhos de famílias cristãs manterão a fé até a idade adulta é o número de conexões multigeracionais que eles têm na igreja. Adolescentes talvez não precisem de um grupo povoado com centenas de outros adolescentes, mas eles precisam de outros cristãos adultos na igreja para se interessarem por eles e comunicarem que eles pertencem àquela comunidade. Eu duvido que meus amigos solteiros saibam da minha gratidão pela amizade deles, como eles voluntariamente toleram o barulho da bola de basquete no pátio da frente que dura todo o brunch de sábado, e como facilmente se esquecem dos longos períodos de silêncio não intencional em que eu falho em ligar. Imagino que eles se veem no
papel de recebedores em vez de doadores no nosso relacionamento, mas eu gostaria de assegurá-los de que a presença deles na nossa casa imediatamente muda a dinâmica da nossa família, especialmente agora que há adolescentes em casa que ficam praticamente catatônicos com o tédio que são seus pais. Esses amigos trazem consigo um senso de brincadeira de que os pais, atolados na rotina da vida familiar diária, esquecem. Uma vez, duas mulheres da nossa igreja passaram horas projetando e assando uma réplica da nossa casa em biscoito, e depois mais algumas horas decorando-a junto com nossos filhos em uma tarde cinzenta de sábado. Foram 5 horas maravilhosas de companhia que eu, com todo o meu pragmatismo, jamais teria pensado em planejar. Mas sou grata que elas fizeram isso, porque fez nossa casa se parecer mais como um lar. Não é fácil ir além das diferenças demográficas em nossas vidas e tentar uma vida em comunidade, mas isso é parte do cuidado da igreja como lar. Se o lar são as boas-vindas de Deus, então cada um de nós deve trabalhar para ter certeza de que todos tenham um senso de pertencimento. Deus tem um lar, e Ele está buscando compartilhá-lo.